Boa noite, caros alunos da ST65. A gente vai dar continuidade aqui à parte 2 da aula sobre a NR4, né? Serviços especializados em segurança, engenharia e medicina do trabalho. A gente falou na aula passada, né? Quem compõe o SESMIT, quais as empresas que têm a obrigatoriedade de instalar o SESMIT, né? E falamos sobre vários tipos, como é feito o dimensionamento do SESMIT, né, que é através da degradação de risco e o número total de empregados. Falamos também que existem dois quadros, né, o quadro 1 e o quadro 2, né, que você vai usar para fazer esse dimensionamento do SESMIT. Né. Falamos quem são os profissionais do SESMIT, né, e começamos a falar sobre as formas de dimensionamento, os tipos de SESMIT, né? Centralizado, SESMIT comum, SESMIT único. Então a norma traz vários tipos de SESMIT, né? Vários tipos de quando o SESMIT é centralizado, né? A questão da distância e tal. Então quando você entrar numa empresa, você tem que ver em qual situação o SESMIT se encontra, né? Se ele está dimensionado de forma correta, se ele pode ser, se está instalado, né, de forma correta também, né, se pode ser um SESMIT mais atuante, se você pode ter ser um SESMIT comum, um SESMIT único. Então a norma traz essa diversidade de possibilidades de vocês instalarem o SESMIT, né? Então, dando continuidade a esses vários tipos de SESMIT, vamos falar do SESMIT comum, né? Se é comum, é porque é igual para todos, né? É junto. Bom, quando uma empresa, né, contratante, né, e outras, né, contratadas, elas não se enquadram no quadro 2, né? O quadro 2 é que fala lá sobre a quantidade de empregado, né? Não se enquadra no quadro 2, mas pelo número total de ambos, né, tanto da empresa contratante da empresa contratada, atingirem os limites, né, proposto, né, nesse quadro, deverá ser constituído um SESMIT comum. Né? Então, se você tem lá no canteiro de obra várias empresas lá que não se enquadram, né, não precisam ter SESMIT, mas isso pode ser pelo somatório dessas empresas, né, nesse canteiro, a gente pode constituir um SESMIT comum, né, onde serão disseminadas as alinhadas medidas de segurança. Né? Então é importante esse contexto. Então, a empresa que contratar outros para prestar serviço, né, em seu estabelecimento pode constituir o SESMIT comum, né, para dar assistência às empresas contratadas sob sua gestão própria. Né? Mas isso tem que ser previsto em convenção coletiva, né? Convenção ou acordo coletivo. A convenção coletiva é feita entre o sindicato das federações e o acordo coletivo é feito entre a empresa e o trabalhador. Então, se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva, tiver várias empresas no mesmo canteiro, né, o contratante ele pode fazer um SESMIT, estabelecer um SESMIT comum. Né? Bom, o SESMIT organizado dessa forma, né, ele deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente, né, por comissão composta pelo representante da empresa contratante, do sindicato dos trabalhadores e a delegacia regional do trabalho, ou na forma e pela cidade prevista na convenção coletiva, ou acordo coletivo. Eu acho uma grande bobagem essa questão aí de submeter a esse SESMIT comum, né, o funcionamento dele por esses órgãos aí, sindicato, a secretaria, a delegacia regional do trabalho. Se a empresa está tomando essa liberdade, né, em criar esse SESMIT comum, é que ela está a fim de fazer segurança. Então, não sei, não vejo por que tem que passar, o seu funcionamento tem que ser avaliado semestralmente. Eu, falo a verdade, na prática, acho que eu nunca vi isso funcionar na prática, né? Diante de tantos anos aí da área de segurança, são possibilidades que a norma traz, mas que na prática você
não observa esse tipo de SESMIT comum, né? Geralmente é a contratante determinando as orientações de segurança, cobrando a legislação das contratadas e pronto. Agora, criar um SESMIT comum, e assim, na prática, para falar a verdade, nunca vi, né? Bom, mas a possibilidade existe, né? Se tiver previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, pode ser criado um SESMIT comum, né? Bom, o SESMIT das empresas que operem em regime sazonal deverão ser dimensionados. A gente está falando de dimensionamento do SESMIT em regime sazonal, tomando por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior, obedecidos o quadro 1 e o quadro 2. O que é isso, né? O que é sazonal, né? O que é regime sazonal? Vamos supor que você está numa obra, né, e uma empresa de construção civil, vamos supor que no ano anterior ela tivesse aí 1.000 empregados, né? Estava bombando lá, tinha 1.000 empregados. E esse ano ela caiu muito, está com 500, no ano seguinte com 300, né? Então há uma sazonalidade aí de efetivo de pessoas. Então o que a norma fala? Você chegou na empresa hoje, a empresa está com 300 empregados, mas ela teve 1.000 no ano anterior, né? Então a empresa faz, a norma fala que você pode pegar essa média aritmética, né, do número do trabalhador do ano civil. Então você pegar mês a mês ali a média, vamos supor que em janeiro teve 1.000, fevereiro 800, março 500, aí depois abril 500, então quando fechou o ano você vai fazer essa média aí. O que é essa média, né? Vai pegar todos esses meses aí, dividir por 12. Aí no ano seguinte, né, você vai dimensionar o SESMIT pela média de empregados que você encontrou. Então, se você trabalha na construção civil, é necessário você, né, regime sazonal, cada dia a obra, cada ano a obra está com quantidade de empregado, você tem que pegar a média do ano civil anterior, fazer uma média mês a mês, para ver qual foi a média de empregados do ano, para você dimensionar o SESMIT no ano seguinte, né? Bom, o SESMIT ele deverá ser chefiado por profissional qualificado segundo os requisitos do 4.41, né? Quais são esses profissionais? O médico de trabalho, o técnico de segurança, o auxiliar de enfermagem, né? O engenheiro de segurança. E aqui fala sobre a carga horária, né? Qual a carga horária que os profissionais do SESMIT deverão cumprir? O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem deverão dedicar 8 horas por dia, né? Então, o técnico de segurança e o auxiliar de enfermagem, eles não podem, por lei, né, trabalhar menos que 8 horas por dia. O engenheiro de segurança e o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho, esses que têm curso superior, né, deverão dedicar no mínimo 3 horas, né, que é o tempo parcial, ou 6 horas o tempo integral. Então, a legislação pede que o engenheiro, o médico, o enfermeiro do trabalho, se o tempo for integral, 6 horas, se for parcial, 3 horas, né? Então, esses são aí os horários dos profissionais do SESMIT. Bom, a norma fala o seguinte, que ao profissional do SESMIT é vedado o exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação, né, no SESMIT. Então é proibido que os profissionais do SESMIT realizam outra atividade que não seja de prevenção, né? Então é muito comum, principalmente para o técnico de segurança, empresas menores aí, o técnico de segurança cuidar da portaria, cuidar do pessoal da limpeza, auxiliar no departamento pessoal. São várias atividades aí que não estão coerentes, né, com o que compete ao profissional da segurança do trabalho. Então, isso aí é um desvio de função e é proibido, né, vedado colocar o técnico de segurança para fazer uma atividade que não está de acordo com as atribuições da norma regulamentadora número 4. Então, não pode estar desviando esse profissional, a empresa pode tomar uma multa, né, além de estar desviando o profissional de função aí, né?
Bom, quais são as competências dos profissionais que integram o SESMIT, né? Então, a norma enumera, né, umas 15 competências, né, que é importante que o técnico de segurança conheça, porque através dela ele vai poder falar no que ele sabe fazer, né, qual que é a obrigação dele, o que não é a obrigação dele, né? Então, a norma traz um rol taxativo aqui de várias competências, né, do técnico de segurança, da engenharia de segurança em si, né, do engenheiro também, né, e uma delas é aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho no ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive em máquinas e equipamentos, de modo a reduzir, eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Então, todo esse conhecimento que vocês adquirem na sala de aula, de fazer uma análise de risco, de, né, fazer um levantamento ambiental, entender o funcionamento de processo e operação de máquinas, o engenheiro, a engenharia, ela tem a obrigação aí de aplicar os conhecimentos, né, no ambiente de trabalho para tornar esse ambiente de trabalho mais salutar. Determinar, quando esgotados, todos os meios conhecidos para eliminação do risco e, se esse persistir, mesmo reduzido, a utilização do trabalhador de equipamento de proteção individual, conforme a norma regulamentadora número 6. Então, aqui fala o seguinte, né? Primeiramente, tem que esgotar todos os meios conhecidos para eliminação do risco. Só depois que você vai adotar o equipamento de proteção individual, né? Então, e como é que seria essa adoção desse EPI, né? Determinado pela NR6, desde que a concentração, a intensidade ou a característica do agente assim exija. Então, o EPI, basicamente, ela é para risco residual, né? Então, você tem que agir na fonte primeiro, que é lá na máquina, na trajetória, que é entre o trabalhador e a máquina, e só, né, ao final que você vai agir no trabalhador, que é entregando o EPI. Mais uma competência ou atribuição nossa é colaborar, né, quando solicitado, nos projetos, né, e novas instalações e tecnológicas da empresa, exercendo a competência lá da engenharia. Né? Isso aí é um sonho de todo profissional da área de segurança. Né? Tudo que for feito, né, for discutido em fase de projeto para a segurança do trabalho seria a perfeição. Os profissionais do SESMIT têm que responsabilizar tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento, né, da NR4, das atividades executadas pela empresa e ou seus estabelecimentos. Então, essas informações contidas na NR4, o profissional do SESMIT tem que estar reportando à empresa. Manter permanentemente relacionamento com a CIPA, né, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la. Então, isso aí eu acho que a gente faz muito bem, né? A CIPA, na maioria das empresas aí, ela é, entre aspas, né, carregada pelo SESMIT. É rara as empresas que têm uma CIPA que funciona de forma autônoma. A segurança do trabalho precisa de ficar empurrando, carregando a CIPA nas costas, né? Essa é a verdade. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação aos trabalhadores. Isso aí é o suprassumo da segurança do trabalho, que é a questão dos treinamentos. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando a favor da prevenção. Analisar e registrar em documentos, né, todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional. Registrar mensalmente os dados atualizados dos acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e de agentes de insalubridade, preenchendo os quadros 3, 4, 5 e 6. Opa! Já temos o quadro 1, já temos o quadro 2, que fala do dimensionamento, agora está falando do quadro 3, 4, 5 e 6, né, que falam de doença ocupacional, insalubridade, periculosidade, né? Então a gente tem esses quadros aí, daqui a pouco a gente vai comentar na próxima aula, mencionar esses quadros aí. Manter os registros, né? Esses registros aí todos que a gente tem que
de investigação, de análise, tudo que é documento da área de segurança do trabalho, isso tem que manter arquivado por um período de 5 anos. Né? Isso aí, a legislação trabalhista exige isso. As atividades profissionais, isso a norma fala, né, do pessoal do SESMIT, é essencialmente prevencionista, embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos catastróficos, de disponibilidade de meios que visem o combate a incêndio e salvamento de vítimas, isso aí estão incluídos na atividade do pessoal do SESMIT. Né? Então, a questão do combate a incêndio, salvamento, resgate, né? Isso aí, a segurança do trabalho tem que elaborar alguns planos para que isso aí sejam minimizados ou atacados, né? Pois bem, aqui também está falando mais um item, né, que pode falar sobre o SESMIT comum, que as empresas de mesma atividade econômica localizadas no mesmo município, né, ou no município limítrofe, né, um perto do outro, desde que se enquadre lá no quadro 2, podem constituir o SESMIT comum, organizado pelo sindicato também, né, patronal, correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto na CLT. Então, isso eu já falei anteriormente, é a possibilidade disso aí. O SESMIT comum pode ser estendido às empresas cujos estabelecimentos não se enquadram ao quadro 2, devendo considerar o somatório dos trabalhadores assistidos. Então, o SESMIT comum, por exemplo, se está num shopping, tem várias lojas lá, a gente pode criar um SESMIT comum lá, né? Desde que pode ser criado pelo sindicato, desde que seja por acordo coletivo. A mesma coisa acontece no polo industrial, né? Então, no polo industrial também, as próprias empresas interessadas, né, desde que previstam acordo coletivo e convenção coletiva, elas podem dimensionar o SESMIT comum, né, organizado dessa forma aí. Né? E lembrando que esse SESMIT tem que ser avaliado semestralmente, como eu falei há pouco. Os serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho, da INR, deverão ser registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho. Pois bem, na prática, como é que funciona isso? Quando você entra na empresa, vamos supor que lá não tem profissional de SESMIT devido aos limites do quadro 1 e quadro 2, não precisa ter técnico de segurança, por exemplo. Mas chegou um ponto que houve necessidade de contratar, então você tem que registrar esse SESMIT. Então você vai entrar lá no site do Ministério do Trabalho, vai fazer um cadastro lá e vai requerer o registro do SESMIT. Então toda empresa, quando você chega, o SESMIT tem um registro. Então você tem que procurar lá se a sua empresa está registrada lá na Delegacia Regional do Trabalho, né? Se tem registro lá de requerimento desse SESMIT. Então, cada empresa vai ter um número lá registrado lá do SESMIT, né? Então, se você for o primeiro profissional da área de segurança, você tem que requerer esse registro e a empresa vai ganhar um número, né? Vai ganhar um número. Então, isso é importante. Se tiver um número, ok, tem que manter esse registro lá e arquivado, que esse número não muda. E o que tem que conter esse registro, né? Os nomes dos profissionais do SESMIT, o número do registro, né? Todo mundo, todos os técnicos de segurança, todos os engenheiros, eles têm registro, o número de empregados, né? E grau de risco de atividade, os turnos de trabalho, horário dos profissionais, né? Se vai ter turno, se vai trabalhar só horário central. Então, isso aí você vai colocar no requerimento e vai solicitar ao órgão regional do Ministério do Trabalho que a empresa seja cadastrada e ela vai ganhar um número, né? O seu SESMIT vai ganhar um número lá no Ministério do Trabalho. Então, aqui nós encerramos a parte de dimensionamento do SESMIT. Na próxima aula, a gente vai falar dos quadros 3, 4, 5 e 6. E na outra aula, a gente deve fazer alguns exercícios de fixação. No mais, obrigado a todos e um abraço.